Olá meninos, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, aqui é a professora Juliana. Nós vamos começar mais uma retomada das atividades, nosso estudo em casa, sexto ano. E hoje a gente vai fazer a correção da nossa atividade 11. Nessa atividade nós estamos trabalhando com a habilidade de interpretar textos com auxílio de material gráfico diverso. Meninos, o que a gente vai entender aqui como material gráfico? São todos aqueles elementos que não são textos verbais. Você lembra que os textos, eles podem ter essa combinação de linguagens, né? A chamada linguagem mista. Nós temos a linguagem verbal, que são as palavras, sejam escritas ou faladas, e temos a linguagem não verbal, que são as imagens, as fotos, os símbolos, né? As tabelas, os gráficos, todos esses outros elementos que me ajudam a compreender um texto, certo? A maioria dos textos com os quais a gente lida hoje em dia tem a associação desses dois tipos de linguagem, porque nós somos muito visuais, né? Aquilo que a gente vê chama a atenção, é mais fácil, é mais rápido para eu poder entender. Então, quando eu tenho a associação entre o texto verbal e a imagem, eu tenho um texto que é mais chamativo, que é mais fácil, muitas vezes, de ser entendido, tá certo? É com esse tipo de texto que a gente vai trabalhar hoje. Bora lá, do chat de conversa? Nossa primeira questão de hoje, né, que é a questão 7 do material de vocês, eu tenho aí um gráfico, né? Observe o gráfico. E aí, gente, o mais comum é que esses gráficos eles sejam de percentual, né? Esse gráfico pizza bem famoso. Mas se você observar bem rapidamente, antes mesmo que a gente entre no detalhe, você vê que se você somar esses números, vai dar bem mais que 100. Então esquece essa ideia de percentual, tá certo? Bora lá para o título do nosso gráfico. Tá aqui em destaque, né? O consumo de açúcar no mundo. E aí, ó, você tem uma outra informação em destaque também. O Brasil é o quarto maior consumidor de açúcar do mundo. Esses números, como vocês podem observar, eles estão em milhões de toneladas. Olha aí, gente. E eles dizem que o Brasil é o quarto. Bora localizar o Brasil? O Brasil está bem aqui, ó, nessa corzinha vermelha escura, com 12 milhões de toneladas de açúcar por ano, certo? Então, se o Brasil é o quarto, a China é o terceiro com 16, a União Europeia é o segundo com 18, e o campeão no consumo de açúcar, gente, vai ser a Índia, com 26 toneladas de açúcar, tá certo? Bora lá para a nossa pergunta. De acordo com o gráfico acima, é possível afirmar que item A, a União Europeia é o maior consumidor de açúcar do mundo. Bora lá, gente. O maior consumidor de açúcar do mundo é a Índia, com 26 milhões de toneladas, né? Juliana, esse 72 aqui. Repara, gente, que esses 72 são todos os outros, tá certo? Então, esses do lado de cá são os que se destacam. E aqui em azul são todos os demais países. Então, o campeão é a Índia, né? Nossa primeira alternativa, ela já está falsa. A Índia consome mais açúcar que a China e o Brasil. Bora voltar lá? Gente, se a Índia é o campeão, tá na cara que a nossa alternativa está certa, né? A Índia está aqui a primeira, a que mais consome. E a China e o Brasil, são respectivamente terceiro e o quarto. Então, já achamos a nossa resposta, né? Nossa resposta fica sendo o item B de bola, ok? Os Estados Unidos consomem mais açúcar que a União Europeia. Voltando aqui, ó, os Estados Unidos são o quinto, então esse item C é falso. E a Indonésia é o país que consome menos açúcar no mundo. Não, né, gente? A Indonésia também, ela está citada aqui, ó, como o sexto lugar no nosso gráfico. Esse item também está falso, ok? Então, a Índia é a grande campeã, é a grande consumidora de açúcar do mundo, gabarito. A questão 7 tem B de bola. Questão 8, olha aí, o Armandinho esperto, né? Pergunta para a mãe se pode comer um chocolate, a mãe querendo se livrar, né, da pergunta, pede para ele perguntar ao pai.
Aí ele, esperto todo, vai lá no pai e pergunta: pai, como foi o seu trabalho hoje? Tudo bem, filho. E aí ele pegou essa resposta para outra pergunta, né? Que seria o quê? A pergunta de ele poder comer um chocolate ou não. E aí deu uma de esperto e aproveitou e comeu o chocolate. De acordo com a tirinha, a mãe do Armandinho pediu ao menino o quê? Gente, a intenção da mãe do Armandinho era que ele fosse perguntar ao pai se ele poderia comer esse chocolate, não é isso? Nosso gabarito está aqui no item D de dado, tá certo? Em nenhum momento foi tocado em dinheiro, que é o que tem no item C. A mãe não autorizou ele a comer o chocolate, tampouco oferecer ao pai, que é o que traz o item D. E também não falou para ele perguntar ao pai sobre o trabalho. Ele fez isso, né, por esperteza própria, para que o pai pudesse dizer que estava tudo bem, estava tudo ok. Então, questão 8, nosso gabarito item D de dado, ok? Bora lá para a próxima. Olha aí, cuidado com o cão. E aí uma brincadeira, né, gente, de cara, quando a gente vê essa mensagem, a gente já imagina um cão bravo, né, perigoso, e aí já tenta passar bem longe do portão, mas aí é muito mais uma brincadeira, né? Aí tem quase que um duplo sentido nessa frase, né? Cuidado com o cão, mas não é porque ele é grande, porque ele é bravo. E aí a fotinho do bichinho, a sombra do bichinho aqui embaixo, explica que o cuidado, na verdade, que a gente deve ter é para não pisar nele. Porque ele é muito pequeno, né? Como traz aqui o item D da nossa questão. O cãozinho é muito pequeno. Ok, gente? Por hoje é só. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.